Sobre a primeira lei da termodinâmica, seção 18.5. Assim, a gente já tem discutido o conceito de calor ou de energia térmica nas sessões anteriores. A gente vai determinar nessa sessão como é que o trabalho de um gás, como é que o calor fornecido a um gás pode se transformar em trabalho. Certo? Em meados do século XIX, James Prescott Joule realizou diversas experiências atritando um sólido no interior da água e conseguiu medir o chamado equivalente mecânico do calor. As experiências de Joule mostraram que o calor equivalente a uma caloria poderia ser obtido mediante um trabalho mecânico aproximadamente igual a 4,18 joules. Por outro lado, a expansão de um gás quente contra um pistão pode ser usada também para produzir trabalho mecânico. É possível também transformar qualquer outra forma de energia em calor e trabalho. A termodinâmica estuda todas as transformações de energia ocorridas desde os dois estados, entre dois estados de equilíbrio. Ou seja, a termodinâmica estuda a quantidade. A termodinâmica estuda as transformações de energia ocorridas entre dois estados de equilíbrio. Ou seja, a termodinâmica estuda quantitativamente as relações entre energia térmica e outras formas de energia trocadas entre o ambiente e o sistema entre dois estados de equilíbrio. Apesar da terminação dinâmica, a palavra termodinâmica não existe nenhuma conexão entre o estudo de termodinâmica e a dinâmica. Na termodinâmica não se analisa nada referente ao movimento. O estudo do movimento e das transições entre dois estados de equilíbrio é feito pela cinética e pela dinâmica. A termodinâmica estuda apenas os estados de equilíbrio e as variações das grandezas físicas entre dois estados de equilíbrio. As grandezas físicas são de duas espécies: aquelas que não dependem do equilíbrio e aquelas que podem ser definidas num dado estado de equilíbrio termodinâmico. As grandezas que podem ser definidas no equilíbrio termodinâmico a gente denomina de grandezas de estado. As principais grandezas de estado são as seguintes: pressão, temperatura, volume, massa específica e a energia interna. As grandezas que não podem ser definidas no equilíbrio termodinâmico dependem da transformação sofrida pelo sistema e são definidas apenas durante o transiente em que o sistema passa de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio. O calor e o trabalho são as principais grandezas que não podem ser definidas no estado de equilíbrio termodinâmico. Portanto, não faz sentido designar o calor e o trabalho pelos símbolos de ΔQ, está aqui. Esse símbolo aqui de ΔQ e ΔW. Por exemplo, o símbolo ΔW indicaria uma diferença de trabalho, ou seja, W, trabalho final menos trabalho inicial. Obviamente, essa diferença não tem sentido físico. A forma correta é de dizer que o sistema realizou um trabalho W, e ao se transformar do estado inicial para o estado final, certo? Analogamente, em vez de usar a expressão ΔQ, a forma correta é dizer que o sistema troca uma quantidade de calor Q com um ambiente quando o sistema evolui de um estado inicial I até um estado final F. Suponha que um sistema evolua de um estado inicial I até um estado final F. A variação de temperatura ΔT que ele vai sofrer, aí faz sentido falar em delta, certo? Isso aqui não faz sentido, isso também não. Delta. A variação de volume, certo? ΔV. Variação de pressão, ΔP. E a variação de qualquer outra grandeza de estado é a mesma, independentemente do processo que conduziu o sistema do estado inicial até o estado final F. Entretanto, o calor trocado Q com o ambiente e o trabalho W realizado pelo sistema assumem diversos valores para cada tipo de transformação sofrida pelo sistema, para evoluir do estado inicial I até o estado final F. Certo? Agora vamos falar sobre energia interna de um sistema. Isso é importante. Então, considera um sistema num dado estado de equilíbrio termodinâmico. A energia interna desse sistema é a soma total das energias cinéticas e potenciais de todas as partículas constituintes do sistema. A energia interna é, obviamente, uma grandeza de estado, uma vez que só podemos defini-la no estado de equilíbrio termodinâmico. A gente vai designar a energia interna pela letra U, certo? U. Quando o sistema evolui de um certo estado inicial até um certo estado final, a variação da energia interna do sistema, a gente vai dizer que é ΔU igual a energia final menos energia inicial.
E é necessário acentuar que a variação de energia interna do sistema, simbolizada por essa equação, não depende da transformação ocorrida no sistema no intervalo de tempo entre o equilíbrio inicial I e entre o equilíbrio final F. Não depende do caminho, certo? Agora vamos falar um pouco sobre trabalho. Deixa eu apagar aqui o figurino Halliday, que é bem interessante. Essa figurinha aqui. Figura 1813. O que é que acontece? O que ela representa? Isso aqui é um sistema muito comum da gente analisar em termodinâmica. Você pensa num êmbolo móvel, certo? Isso aqui é um êmbolo, pode se mover para cima ou para baixo. E você pega uma caixinha e coloca várias esferas pequenas de chumbo, certo? Aqui você tem um controle de temperatura, um reservatório térmico, esse controle de temperatura dessa base aqui, certo? Essas paredes aqui, elas isolam, não troca calor com o ambiente, não. A fonte de calor é essa base aqui, certo? A fonte metálica, aqui você pensa num isolante térmico. O que acontece? Mantém a temperatura constante. E vai colocando esferas aqui, vai adicionando esferas nessa caixinha. O que vai acontecer? A massa disso aqui aumenta. A massa aumentando, o peso aumenta. E aí, esse cubinho com chumbo vai começar a empurrar esse êmbolo para baixo. Uma vez que ele empurra para baixo, o gás está sofrendo trabalho, ele está sendo comprimido. E toda vez que o gás é comprimido, certo? O trabalho é negativo. Se o volume final for menor que o volume inicial, ou seja, ΔV menor que zero, implica trabalho negativo. O gás está sofrendo trabalho. Por outro lado, se você começa a retirar as esferas de chumbo, você vai permitir que o gás ele possa se expandir um pouco mais, certo? Você vai reduzir a pressão sobre o gás. E esse êmbolo vai levantar. No que ele levanta, o volume final vai ser maior que o volume inicial, ou seja, a variação do volume do gás vai ser positiva. Isso aqui vai implicar um trabalho positivo. O gás vai estar realizando o trabalho. Isso com a temperatura constante, eu mexendo apenas na pressão. Certo? Mexendo na pressão, eu consigo realizar trabalho. Uma outra forma de você enxergar isso é assim. Se você mantiver essas esferas de chumbo aqui em cima, mantém a quantidade constante. Aumenta essa temperatura. No que você aumenta essa temperatura, você fornece mais energia às moléculas do gás. As moléculas do gás estando mais agitadas vão começar a empurrar esse êmbolo para cima. Ora, se o volume final for maior que o volume inicial, ou seja, eu vou ter ΔV positivo. Então aqui isso vai acarretar um trabalho positivo do gás. O gás está realizando o trabalho. E no que ele realiza esse trabalho, certo? E trabalho positivo, esse cubo vai levantar, esse êmbolo vai ser empurrado para cima. Se eu baixo a temperatura, se eu giro para cá o controle de volume, o controle de temperatura, o que acontece? As moléculas do gás vão perder energia e esse êmbolo vai começar a descer. Ou seja, o volume final vai ser menor, aliás, que o volume inicial. Eu vou ter trabalho, ΔV negativo, trabalho negativo. Veja que os dois lados são iguais, sendo que aqui eu fiz variando a pressão, aqui eu fiz variando a temperatura. Então, ó, variando a temperatura ou variando a pressão, eu consigo realizar trabalho positivo, né? O gás realiza trabalho, ou negativo, o gás sofre trabalho. É importante essa especificação dessa convenção, porque você pode pegar livros que vão dizer que essa convenção é o contrário. Está errado? Não, é uma convenção diferente. A convenção que nós adotamos em física é essa. O gás realizou o trabalho, ele se expandiu. Trabalho positivo. O gás sofreu trabalho, ele foi comprimido. Trabalho negativo.
Essa é a conversão que a gente vai usar. E como quantificar esse trabalho? Isso é outra questão importante. Como é que a gente quantifica esse trabalho? Ora, se você começa a retirar esferas de chumbo, retira uma esferazinha, pequenininho. Isso vai aliviar um pouco a pressão do gás. É um pouquinho de nada, mas vai aliviar. Se você aliviou, esse êmbolo vai se mover um pouquinho para cima. Um tiquinho de nada. Vai ser um trabalho pequenininho, vou chamar de DW. Certo? Esse DW vai ser o produto interno da força vezes o deslocamento ds, que é um deslocamento pequenininho desse êmbolo para cima. Certo? Qual o produto interno aqui? Vai ser F ds cosseno, no caso aqui, como ele está na mesma direção, certo? Vai ser cosseno de zero. Ou seja, vai ser F vezes ds. Mas quem é esse ds? Aliás, quem é essa força? Veja que estamos tratando de pressão e esse êmbolo tem uma área, certo? Então aqui eu vou dizer que é a pressão vezes a área, vai dar minha força, vezes ds. Então, eu posso juntar esse ADS aqui, P vezes A vezes ds. Gente, o que é a área da base vezes a altura? Isso aqui é um volume. Agora, não é um volume grande, é um volume pequenininho de gás que foi deslocado, que eu vou chamar de dV. Então, eu posso dizer que o dW é P dV. Isso aqui é a equação 1824. E como é que eu faço para saber o trabalho total? Ora, se você retira outra esfera, ele sobe mais um pouquinho. Retira outra esfera, sobe mais um pouquinho. Retira outra esfera, sobe mais um pouquinho. Agora, cada variação dessa é um DW, é coisa muito pequena, é muito pouco. Mas, para saber o trabalho total, eu preciso somar todos esses trabalhos. E uma soma infinitésima eu posso substituir por uma integral. Então, o trabalho é a integral de um volume inicial até um volume final de P, de dW, que é P dV. Essa é a equação 1825. Vai ser muito importante para a resolução de problemas. Tem outra figurinha que eu queria mostrar para vocês. Pronto, olha isso aqui. Sobre aquela questão de você ter estados de equilíbrio, certo? E que independe da trajetória, certo? A variação da energia interna independe da trajetória. Olha, você tem aqui um estado inicial I. Aqui você vai ter uma pressão inicial e um volume inicial. Aí ele vem para esse estado final F, que ele tem um volume final e uma pressão final. O que é que acontece? A pressão diminuiu, mas o volume aumentou. Aqui eu tive uma variação de volume positiva. Se a variação de volume é positiva, trabalho positivo, certo? O gás passa de I para F e realiza um trabalho positivo, né? Porque houve aumento de volume. Agora, pode passar, só tem esse caminho possível? Não. Você pode manter a pressão constante por um tempo, depois reduzir o volume, depois reduzir a pressão mais rapidamente, né? E aí, quando você mantém a pressão constante e aumenta o volume, olha, se houve aumento de volume, se saiu daqui para cá, trabalho positivo, certo? Trabalho positivo. Só que o que acontece? A área do gráfico, pressão vezes volume, veja só. Se a gente quantificou o trabalho como sendo a integral de PdV, certo? Bate isso aqui. Ora, você vai ter num eixo V e no outro P. Você vai ter um produto de P vezes V. Isso aqui é uma área, certo? Isso aqui é uma área. E aqui o que é que eu tenho? Eu tenho volume num eixo e pressão no outro. Isso aqui vai ser uma área. Então, o trabalho é justamente essa área aqui nesse gráfico. Se você olhar para esse trabalho aqui e olhar para esse, você vai ver que esse trabalho aqui foi maior do que esse. Esse caminho que foi tomado para sair de I para F é um caminho diferente, gerou uma quantidade de trabalho diferente. Percebe? Embora a variação da energia interna vai ser a mesma, a gente vai ver, mas a quantidade de trabalho realizado foi diferente. Outra alternativa era você
comprimir o gás, comprimir não, perdão, expandir manter a pressão constante, certo? Manter a pressão constante, não, manter o volume constante e diminuir a pressão, e depois você aumenta a pressão. E aí você sai de I para F. É outro caminho possível. Aqui você vai realizar bem menos trabalho. Bem menos trabalho. Veja que essa área é bem menor. Então você pode controlar a quantidade de trabalho, você pode escolher por onde você vai. Você pode ter mais trabalho ou menos trabalho, gastar mais energia ou menos energia para sair de um ponto para outro. Certo? Quando vocês vêm aqui, ó, quando você tem esse caminho contrário, F indo para aí, quando você passa esse caminho voltando, a variação de volume do gás ela é negativa. Se a variação de volume do gás é negativa, então o trabalho ele é negativo. E outro detalhe importante é o seguinte, quando você sai de um ponto, vai para outro, e volta para o mesmo ponto, embora você pode tomar trajetórias diferentes, como você queira, fazer do jeito que você queira ir e voltar, o trabalho total aqui é essa área entre o caminho que você foi e o caminho que você voltou. Certo? Ou o caminho que você... Enfim, pode ser positivo ou negativo também. Você vai ver que nesse caso aqui a energia interna do sistema é nula. Você vai e volta para o mesmo local. Bom, pessoal, então a gente pode anunciar agora a chamada primeira lei da termodinâmica. Vou pedir licença para fazer uma mudança de notação. Você pode encontrar muito a letra U representando energia interna, mas aqui no contexto do Halliday a gente vai usar o símbolo E interno, certo? E matematicamente, como é que a gente pode traduzir a primeira lei da termodinâmica? Então, a variação da energia interna ela vai ser a energia interna final menos a energia interna inicial, certo? Interna final, interna inicial, que a gente vai representar como sendo Q menos W. E essa vai ser nossa equação 18, 26, certo? A gente pode representar também em termos infinitesimais, como sendo D é interno, a variação de energia interna vai ser dQ menos dW. Isso aqui o livro vai chamar de equação 18, 27. Então, as equações, tanto 1826 como 1827, são as expressões matemáticas da primeira lei da termodinâmica. O que é que essas equações nos dizem? Que a energia interna de um sistema tende a aumentar se acrescentarmos energia na forma de calor Q e a diminuir se removermos a energia na forma de trabalho W realizado pelo sistema. Dependendo do livro que você pegue, que eu já vi esse livro de Química, a primeira lei é anunciada como Q mais W, porque a convenção é diferente. É a mesma lei, é o mesmo fenômeno, mas a convenção sobre trabalho realizado pelo gás ou sofrido pelo gás, ela muda, certo? Nós consideramos que quando o gás realiza trabalho, ou seja, ele se expande, então temos um trabalho positivo. Quando ele sofre trabalho, ele diminui de volume, ele sofre trabalho negativo, certo? Eu não tenho certeza, mas para mim na química é o contrário. Quando o gás sofre trabalho, é positivo, que é o sistema que está realizando o trabalho sobre o gás. Então ele tem um raciocínio um pouco diferente para resolver os problemas da química especificamente. Mas isso não vem ao caso. Vamos trabalhar com nossa notação. Apenas fiquem atentos para quando vocês pegarem um livro que venha com uma notação um pouco diferente, antes de dizer que o livro está errado, veja qual é a convenção que ele está utilizando, certo? Agora, tem alguns casos particulares da primeira lei da termodinâmica que vale a pena a gente discutir um pouco, certo? E o primeiro caso são os chamados processos adiabáticos, certo? A gente diz que um processo adiabático é adiabático quando o sistema não troca calor com o meio ambiente. Neste caso, se ele não troca calor, então eu vou dizer o seguinte, que Q é igual a zero, certo? Por definição. Então, como é que vai ficar a equação da primeira lei da termodinâmica? Se Q é igual a zero, a variação da energia interna vai ser somente menos W, que é o que o livro vai chamar de equação de 18, 28, certo? Então, é possível obter um processo adiabático mediante o isolamento térmico do sistema. É possível também obter um processo adiabático mediante uma súbita variação de volume do sistema. Aí, nesse último caso,
o calor não pode fluir para o exterior do sistema, porque a variação de volume é muito rápida. E em qualquer um dos dois processos, Q vai ser zero. E, portanto, basta utilizar a equação 1828 para avaliar a variação de energia interna do sistema, certo? Agora, de acordo com essa equação 1828, quando o sistema se expande, a variação de sua energia interna é negativa. No caso de um gás ideal, a energia interna depende apenas da temperatura do gás. Então, se conclui que quando o gás ideal se expande, sua temperatura diminui. A expansão adiabática de um gás é um dos métodos mais simples para se produzir uma diminuição de temperatura de um sistema. Este último resultado da primeira lei da termodinâmica possui uma aplicação prática bem interessante. A expansão de um gás é uma das técnicas mais usadas nos sistemas de refrigeração. Expande o gás, a temperatura cai. Certo? Uma transformação adiabática pode ser reversível ou então irreversível. Numa transformação adiabática irreversível, não existe nenhuma relação entre as coordenadas de estado P, V e T, certo? A cada instante. E além disso, não podemos medir nenhum desses valores durante a transformação. Numa transformação adiabática reversível, existe uma relação englobando as coordenadas P, V e T, certo? Sendo assim, as coordenadas de estado de um gás ideal, durante a transformação adiabática reversível, além de obedecer à equação de estado do gás ideal, segue também uma equaçãozinha que é essa aqui, ó, P, V elevado a gama, isso aqui é uma constante. E é daí que surge a importância desse tipo de sistema representado na figura 1815. Você bota esferinhas de chumbo pequenininha e você vai retirando uma por uma, porque dessa forma você não perturba de forma brusca o sistema. E aí você consegue ter um controle melhor sobre o seu experimento. Você vai retirando, mede temperatura, mede pressão, mede volume. Retira outra esfera, mede temperatura, mede pressão, mede volume. E aí você consegue criar um caminho regido por essa equaçãozinha aqui para uma transformação adiabática, e ela vai ser uma transformação adiabática reversível. Retira a esfera, espera um tempo. O sistema entrou em equilíbrio novamente. Coloca a esferazinha de novo, espera um tempo. Agora, se você retira logo um punhado de esfera de uma vez, ou dá uma pancada nesse ímbolo, ou sei lá, e olha que aqui não tem controle de temperatura, tá tudo isolado. Ou se você despeja logo uma quantidade muito grande, então você vai perturbar totalmente o sistema, porque ele vai dar logo uma mudança muito brusca, vai perturbar a pressão, vai perturbar a temperatura, vai perturbar o volume de maneira muito brusca, e aí o processo vai se tornar irreversível. Certo? Por isso que a gente chama isso aqui de processos quase estáticos. Certo? E esse gamazinho aqui que eu coloquei, esse gama, ele é o CP sobre o CV. Calor específico molar, pressão constante, calor específico molar, volume constante. Isso aqui vai ser revisitado no capítulo 19. A gente vai voltar para essa mesma equação com mais detalhes. Certo? Vamos ver outro caso. Processo a volume constante. Certo? Também denominado de processo isométrico, certo? Ou isovolumétrico. Então, assim, a gente já sabe que no processo isométrico, também chamado de isocórico, também chamado de isovolumétrico, o volume de um sistema permanece constante durante a transformação. Pela definição de trabalho, todo processo isovolumétrico, olha, se o volume ele permanece constante, isso implica que a variação de volume é zero, que vai implicar também num trabalho nulo. Então, você pode reescrever a equação da energia interna, né, Q menos W, sendo que esse W aqui é zero. Portanto, a variação da energia interna é apenas a quantidade de calor. Que o livro vai chamar isso aqui de equação 1829. Certo? Nesse caso, supondo que o calor específico a volume constante, certo? Já que não tem variação de volume, não dependa da temperatura, o calor total trocado com o ambiente vai ser dado, sabe por quem? Olha, quem vai ser o quê? Nesse caso aqui, vai ser M
CV ΔT, certo? Onde esse CV é o calor específico a volume constante. Então, a gente pode também substituir essa expressão aqui em cima e dizer que a variação da energia interna é mCV ΔT. No caso de um gás ideal, CV é uma constante. Esse CVzinho aqui, ó, é uma constante. No caso de um gás ideal. Além disso, como a energia interna de um gás ideal depende apenas da temperatura absoluta do gás, a gente conclui que para um gás ideal a variação da energia interna não depende do processo. E é sempre dada por essa expressão aqui, o gás ideal, certo? Vou utilizar essa expressão. Temos os chamados processos cíclicos. O processo cíclico, ele vai ser aquele processo que começa e termina no mesmo ponto. Essa figurinha aqui, pronto, aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de processo cíclico. Esse aqui, processo cíclico. E nesse caso, a variação da energia interna é nula. Ora, se a variação da energia interna é nula, então a quantidade de calor é igual à quantidade de trabalho fornecido. Isso aqui vai ser nossa equação 1830. E por último, temos as expansões livres. Expansão livre, pronto, vai ser esse caso aqui. Certo? É uma mudança bem brusca no sistema. Você tem um gás preso e aqui você tem vácuo. Aí de hora para outra você abre essa válvula. Então o gás rapidamente passa de uma câmara para outra. Se divide, né? Porque uma característica dos gases é que ele vai ocupar todo o espaço que você der para ele. Então, não existe volume do gás. O volume do gás é o volume do recipiente que o guarda. Se o recipiente for muito grande, você vai ter uma pressão baixa. Se o recipiente for muito pequeno, você vai ter uma pressão mais alta. Mexendo na pressão, mexendo no volume, você consegue mexer na temperatura. Mas essa é a chamada expansão livre. E para esse caso de expansão livre, a variação da energia interna ela é zero. Equação 1831. Na tabela 18.5 do Halliday tem um resumo interessante. Aqui. Processo adiabático, volume constante, ciclo fechado e expansão livre, certo? Vale muito a pena ter esse quadro em mente, principalmente para resolver os exercícios, vai facilitar muito a resolução dos problemas deste capítulo.